Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai mostrar um passo a passo desse corte. Olha só que legal, um degradezinho bem suave no pezinho da nuca e também na costeleta, dando só um ar de modernização, mas com bastante técnica de pente corrido. Espero que você goste desse conteúdo. Começo a minha parte ali fazendo ali próximo da orelha o pente corrido, né? Pente corrido por elevação, cabelo seco, eu venho trabalhando dessa forma. Então, dessa forma eu consigo ter ali muita eficiência, principalmente quando eu corto o cabelo todo na tesoura e pente corrido. No pente corrido, gente, às vezes sempre vai estar assim, você sempre vai ficar na dúvida, é mecha? Não. É elevação? Não. É o cabelo seco? Não. O cabelo molhado? Não. Como é que eu faço? Gente, basicamente você sempre fará ele dessa forma, por elevação. Esse é o pente corrido original, ok? Porém, quando o cabelo não se organiza no pente, ou que você está passando o pente e está ficando embaraçado, você trabalha dessa forma. Olha só, olha, a tesoura fica por baixo da mecha, segurando até o próximo pente vir. Então, é dessa forma. Destravou o cabelo, né? Passou a primeira parte, você vem com a tesoura no movimento elevação também, beleza? Olha só que legal, muito legal mesmo, né? Resolvi fazer esse vídeo ali num modelo diferente, né? do que é o do YouTube, com o movimento ali com o modelo em pé, para você realmente ter uma visão mais diferenciada desse corte aí. Show? Partindo para esse princípio, né? Partindo desse princípio, que o pente corrido, gente, ele sempre é uma opção bacana para você ter um corte bacana, né? Então, mesmo eu fazendo ali no pente corrido na parte da nuca, né, e dando esse acabamento legal, tal, eu vim depois ali com a maquininha, fiz um tapezinho bem suave para a gente ter ali realmente um acabamento mais fino. Então, faça dessa forma. Com o cabelo seco, você sempre vai visualizar melhor aquilo que você está fazendo, né? Fiz de um lado, agora partindo e continuando do outro. Olha só, dessa forma aí, continuando esse mesmo processo. Sempre no movimento mais dinâmico, o pente corrido vai funcionar super bem. Ó, movimento bem dinâmico mesmo, né? Nessa região da nuca, próximo da orelha. E assim você vai trabalhando esse pente corrido aí. Show? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Deixa aquele likezão, que estou sempre postando conteúdo aqui. Conteúdos que tem certeza que vai agregar na sua vida aí, né? Então fica ligado, né? Assim que a gente terminar essa parte do pente corrido, a gente vai trabalhar ali também o acabamento, né? A gente vai trabalhar também o taper fade ali na parte da nuca. Então, todos esses detalhes aí. Então, fica ligado. Se não deixou o like, deixa aquele likezão. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar nós aí, dá essa moral aí, meu parceiro, beleza? Continuando mesmo o processo, tá vendo? Eu vou fazendo por toda a cabeça, toda a circunferência da cabeça. Sempre elevação, encontrou alguma resistência, começa com o mecha a mecha. A orelha ali é sempre importante você dominar ali, você realmente tomar todo o cuidado para que essa tesoura não encontre a orelha ali, beleza? Então é muito importante. Então segura a orelha, vai lá, usa o pente e assim você vai ter um resultado legal. Show? Agora é a hora de a gente fazer o acabamento do pezinho. Começa ali com a região da costeleta. Nós não estamos fazendo um americano. O que a gente está fazendo é somente clareando um pouco essa região da costeleta e dando uma leveza maior nessa região e também na parte da nuca. Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar um corte todo na tesoura com um ar de sofisticado, né? Um pouco mais suave. Eu fiz da seguinte forma, eu comecei com a máquina 1 alta, 1 baixa, agora eu venho com o pente 0 alto, tirando os detalhezinhos dessa forma, olha só.
E por que que eu não passei a máquina zero? Então, agora, boa pergunta. Eu não passei a máquina zero porque nosso cliente quer o pezinho, aquele costeletazinho. Então, nós vamos fazer, né, esse pezinho aí. Não tem jeito, é assim que funciona corte de cabelo. O cliente é que manda. Então, por isso, a gente vai trabalhando todos esses detalhes dessa forma, com bastante cuidado, beleza? Mas deixando ali uma altura razoável ali. Show? Agora eu venho com a tesourinha dentada, com um pentezinho fininho, trabalhando os detalhezinhos, volto com a máquina. E dessa forma, gente, eu tenho ali todos aqueles detalhezinhos ali sendo resolvido. Agora eu venho com a minha tesourinha dentada de novo, ó, trabalhando desse jeito aí, ó, dando aquela texturizada, dando aquela aliviada legal nesse peso. E aí sim você vai ter um resultado satisfatório. Show? Acelerando o processo, né? Você faz dessa forma, usa o pentezinho fino, trabalha bem essa região toda. Para quê? Para você ter realmente aquele degradêzinho bem espalhadinho, bem legal. Mesmo que a gente vai fazer um pezinho nessa região, é muito importante você fazer um acabamentinho legal. Agora na região da nuca, mesma forma, eu começo ali com pente 1 alto, um baixo, eu venho fazendo a marcaçãozinha ali, faço uma marcaçãozinha, faço o máximo de limpeza, ó, um alto, a gente vai fazendo um movimento em C, a gente já vai tirando esse degrauzinho com o movimento em C, com a 1 alta. Por que com a 1 alta? Porque a 1 alta eu vou conseguir graduar bastante em relação à máquina, máquina 2, ou até mesmo não utilizar essa máquina 2 nesse cabelo se fosse o caso. Por quê? Porque eu consigo já, como eu fiz o pente corrido e está baixinho, então o pente corrido já trabalhou ali a possibilidade da máquina 2, de uma máquina 3, então não há muita necessidade de vir com todos os pentes nesse caso, porque eu já trabalhei o pente corrido. Olha só que já vai ficando legal. Show? Agora vem com a zero alta. A gente vai trabalhar nesse meiozinho ali, nessa parte mais escura. Nessa parte mais escura, o cabelo ele tende a ficar um pouco diferente o tom na hora do nosso americano aí, nosso cabelo disfarçadinho aí. E aí você pode trabalhar pentes menores, ou seja, regulagem é menor. Então eu trabalharia, ó, nós estamos trabalhando com a zero alta, mas em cima dessa marquinha a gente trabalha com a zero baixa. Pronto, a gente consegue igualar de forma bacana esse cabelo, beleza? Seguindo o mesmo processo, da mesma metodologia, trabalhando os cantinhos da máquina, todos os detalhezinhos é de fundamental importância para você ter um resultado bacana. Como eu disse, não havia necessidade de vir com a máquina 2, eu venho ali com o quê? Com uma tesourinha dentada, pentezinho fino e acabou. Eu consigo resolver porque realmente tem uma diferença muito pequena. E a tesourinha dentada vai fazer com que você respeite várias coisas ali, que você não suba muito esse pezinho, né? O nosso cliente não queria que esse pezinho fosse muito sacrificado ali, né? Ele não queria que realmente fosse um americano normal. Então, a gente trouxe ali só um ar de sofisticação esse corte, que é um corte de um jovem, mas que está ali numa linha mais clássica. Então, uma linha mais clássica é sempre importante você ter a visão, né, de qual é o perfil, beleza? Se é um jovem, se é uma pessoa mais idosa, etc. Tal. Vamos lá? Agora eu vou fazer o meu pezinho. Olha só que pezinho certinho que a gente consegue fazer com a maquininha de acabamento. Então, aproveitar o máximo que você puder nas laterais e assim você vai trabalhando o pezinho por toda a circunferência da cabeça, né? Aquela voltinha, aquele acabamentinho é muito legal você trabalhar esses detalhezinhos, olha só, com a máquina de acabamento consegue facilitar muito. E como eu disse para vocês, a gente vai fazer um pezinho ali bem suave, mas a gente está fazendo ali um pezinho, porque o nosso cliente quer essa costeleta, então não tinha como negociar além disso. Show! Agora, fazendo ali a limpeza atrás da orelha, de forma bem serena, bem tranquila,
a gente consegue já visualizar o acabamento bem legal, bem bacana. Então, partimos para o próximo passo do outro lado, a gente consegue também da mesma forma, olha só, dar esse acabamento bem tranquilo, bem natural, bem bacana. Show? Show de bola, meu parceiro? É nóis então. Olha só, recadinho muito legal para você, mês de setembro. Olha só, se liga, mês de setembro, dia 12 de setembro. Você que está assistindo você que gosta desse conteúdo, dia 12 de setembro de 12 de setembro de 2022, né? Claro que é o ano que a gente está. Em 2022, a gente vai lançar, né, o nosso curso online. O nosso curso online vai facilitar a vida de muita gente porque tem dificuldade, às vezes, de se locomover para vir aqui na minha barbearia e fazer um curso comigo, beleza? Então, o curso online vem para justamente diminuir essa barreira, essa distância. Então, muito bacana, gente. E a respeito de valores de curso, calma, gente, respira. O valor do curso será anunciado somente na nossa live de lançamento, que é no dia 12. De 12 a 14 de setembro a gente vai estar fazendo essa live. Então, já fica ligado no Instagram, que em breve a gente vai colocar lá um link para você cadastrar. Então, quem chegar primeiro vai ter um desconto bacana. Então, pega a visão. Agora, com respeito a valores, eu acho que legal e interessante a gente falar. Eu trabalho com curso prático, vários barbeiros, né, no Brasil trabalham dando curso prático. E o curso prático, gente, é um dia de curso, um único dia de curso. E você chega a pagar em determinados barbeiros até R$ 3.000 em um só dia de curso, né? Por exemplo, seu Elias eu cheguei a pagar 2.000, o Will Salo cobra também acho que mais de 2.000, né? Diogo Silva cobra mais de 2.000 em 2 dias de curso, e por aí vai, né? O meu ainda está baratinho, né? Então eu cobro pouco, né? Por enquanto, né? Não vou falar aqui porque vídeo não tem data e esses valores vão alterando de acordo com a data. Mas o que eu quero falar, o que eu quero chegar, o que eu quero dizer é que na hora do lançamento eu não gosto de nada barato. Eu particularmente, eu prefiro entregar de forma gratuita, como eu estou entregando para quem não pode pagar, né? Entrega de forma gratuita o quê? Claro que a gente não consegue entregar um curso de verdade, a gente vai dando dicas, vai dando técnicas, você vai te ajudando a pessoa, mas se entregar realmente um curso completo, com um certificado e etc., a gente não consegue entregar devido ao tempo do YouTube, beleza? Mas vamos entregar um conteúdo robusto, vamos municiar esse conteúdo o tempo todo, ou seja, a gente vai empilhar conteúdo nesse curso e dando suporte técnico, dando tudo quanto é apoio possível, mas infelizmente ou felizmente a gente não consegue entregar isso de forma barata. Então fica ligado, meu parceiro, vamos trazer aqui um curso muito completo, muito top, muito satisfatório para você e espero que você possa adquirir esse curso e ser abençoado mais ainda que já está sendo, beleza? Porque esse canal também já é um baita de um curso, na verdade. Beleza? Top? Beleza, então já ficou o recado bem longo, bem prolongado, mas já ficou esse recado para você aí. Cortando a parte do topo, a gente fez um moicano ali, uma mecha guia central, depois que a gente fez o acabamento. E agora a gente vai cortando já a região da coroa, a gente vai acertando a região da coroa, já para dar ali aquele resultado legal na região da coroa. E agora eu venho cortando o topo de forma bem simplificada, gente. Eu corto, eu ensino tudo de forma simplificada. Por isso meus alunos, todos eles são já barbeiros profissionais. Por isso, porque eu não complico, eu não faço você ficar virando tesoura, virando o dedo, virando isso. Cara, eu só vou direto ao ponto, né, na veia e falo, ó, mano, é aqui, pá, faz desse jeito. Aí depois, se você quiser realmente se sofisticar, né, querendo fazer cortes texturizados, cortes mais isso, mais aquilo, aí você vai buscando mais conhecimento, vai entregando mais. Eu entrego o básico muito bem feito, com muito conteúdo sofisticado junto,
né? Não entrego somente o básico, eu entrego realmente o conteúdo serve para iniciante e para barbeiros com experiência na área. Por quê? Porque é conteúdo que funciona, são técnicas que funcionam no dia a dia. Cortei o topo, né, a parte central, agora eu venho tirando nessa parte lateral essa mecha aí. Sempre pegadinha, básica, padrão, né, uma após a outra, bem legal, bem bacana mesmo, olha só. Show de bola. Sempre, gente, pegada limpa. Vamos trabalhar isso, gente. Não, o aluno ele sempre tem dificuldade de fazer uma pegada top como essa. Então sempre organiza a sua mente, né? Veja o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Olha só, eu pego lá embaixo e arrasto para cima. Então essa pegada limpa, né? Quando eu falo pegada top, não quer dizer que ela é melhor que nenhum, não. Calma, gente. Calma, calma, calma. Não se não se ofenda, pelo amor de Deus. É o que eu estou dizendo aqui, o cabelo vem limpo no dedo. E é muito comum quando você está iniciando, quando você faz a pegada no dedo, ela não vem tão limpa. Então, isso é treino, isso é prática, você vai conseguir. Show? Então, ó, de frente para o cliente, eu já vou cortando desse lado, né? Olha só, eu posiciono dessa forma, olha só. Muito legal esse ângulo, que é um ângulo que mostra exatamente aquilo que você precisa cortar de verdade. E isso vai dar ao seu corte de cabelo, né, um ar de sofisticação muito bacana. Feito de um lado, agora é partir para o outro lado, né? Você realmente cortou todo esse lado de forma correta, agora é partir para o outro lado e conectar esse lado de cá, beleza? Olha só, de forma bem simplificada, você consegue conectar essa lateral, né? Uma conexão simples, básica, mas que está funcionando muito, muito bem mesmo. Show? Fiz a conexão, agora é a hora de conferir. A conferência no topo ela é fundamental, gente. Não deixa de fazer essa conferência no topo. Essa conferência no topo vai dividir realmente, vai ser um divisor de águas na sua vida aí. Então esse é o resultado final. A gente secou de uma forma bem simples, bem tradicional. A gente não mostrou essa finalização, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Conteúdo um pouco diferente, filmado num formato diferente para você. Se inscreve aí, deixa o like e até a próxima. Valeu!